Fala pessoal, tudo bem? Esse é o canal Pirei na Matemática, eu sou o professor João e nesta playlist eu estarei resolvendo aí todas as questões de matemática do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que foi aplicado no ano de 2024. Lembrando aí, prova azul. E se você está caindo de paraquedas aqui, ou se você já me conhece e não está inscrito aqui no canal, por gentileza, gente, vai lá e se inscreve, tá? Vocês acham que isso não faz diferença nenhuma, mas para nós que produzimos aqui conteúdo para o YouTube isso faz muita diferença. Então, por gentileza, pessoal, eu sou uma pessoa legal, tá? Vai lá e se inscreve, pelo amor de Deus, tá? Deixa aí seu comentário quando você tiver dúvida, a sua crítica, a sua sugestão, beleza? Que será sempre muito bem-vindo. Ok? Eu tentarei detalhar ao máximo as resoluções das questões, né? Sempre tentando priorizar também a melhor forma de resolução em relação ao tempo. Nós sabemos que são 45 questões de matemática. Então, se você for resolver, às vezes, por um método muito longo, isso vai tomar muito tempo. Então, eu tentarei priorizar ao longo das resoluções os mecanismos que sejam mais rápidos possíveis, né? Porque nós precisamos disso. Às vezes, a prova do Enem ela não é tão difícil. E realmente ela não é. É claro, tem uma questão ou outra que tem um nível mais avançado? Sim, mas a maioria delas são questões de nível fácil ali, de fácil para médio, mas o grande problema aí dos alunos é que às vezes eles sabem resolver, mas como demandam muito tempo para interpretar, para resolver e acabam utilizando métodos que demoram um pouco mais. Beleza? Então vamos lá, começando aí pela questão de número 136. E lembrando mais um detalhe também antes de eu começar a resolver a questão. Aqui no canal você encontra as resoluções do Enem das provas desde 2017. Então 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e agora começando a playlist de 2024. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links em relação às playlists dos anos anteriores, que se você quiser acompanhar também, gostar da minha forma de explicação, você pode estar acompanhando. E vamos lá, sem enrolação agora, e vamos resolver então a questão aí, começando pela número 136. O tamanho mínimo que a visão humana é capaz de visualizar sem o uso de equipamento auxiliar é equivalente a 100 micrômetros. E lembrando que 1 micrômetro, né, é igual a 10 na menos 3 milímetros. Uma estudante pretende visualizar e analisar hemácias de sangue humano que medem 0,007 milímetros de diâmetro. Ela adquiriu um microscópio óptico que tem uma lente ocular que amplia em 10 vezes a imagem do objeto em observação e um conjunto de lentes objetivas com essas capacidades de ampliação. Então nós temos aqui uma lente ocular, que já amplia naturalmente, né? Aqui, ó, a lente ocular amplia em 10 vezes a imagem, então eu sei que aqui eu já tenho vezes 10, e nós faremos uma combinação com uma dessas 5 lentes aqui, né? Que é a nossa lente objetiva. E aí, cada uma dessas 5 lentes tem um poder ali de ampliação combinado com a lente ocular. Então, a lente 1, ela amplia mais 2 vezes, a lente 2, 10 vezes, a lente 3, 15 vezes, a lente 4, 1.1 e a lente 5, 1.4. Aí diz o seguinte, o funcionamento desse microscópio permite o uso da lente ocular sozinha ou a combinação dela com uma de suas lentes objetivas, proporcionando, nesse caso, um aumento da sua capacidade de ampliação final, que é dada pelo produto, ou seja, pela multiplicação, entre as capacidades aqui da lente ocular vezes a lente objetiva, ok? Essa estudante pretende selecionar a lente objetiva, então ela vai selecionar uma lente objetiva de menor capacidade de ampliação, tá? E não vem aqui e vai querer chutar aí já a lente 4, porque não é a lente 4, tá? É óbvio que não seria tão óbvio assim, né? Na combinação com a ocular, visualizar hemácias do sangue humano. Então a lente objetiva a ser selecionada pela estudante é. Então a primeira coisa que a gente tem que lembrar, né? O olho humano, ele consegue enxergar 100 micrômetros, tá? Então 100 micrômetros. Parece um U ali, o símbolo do micro, né? Mas é assim mesmo, 100 micrômetros, tá? E aí, o que é um micrômetro? Então, eu vou ter que multiplicar aqui por o valor de 1 micrômetro. 1 micrômetro, gente, é 10 na menos 3 milímetros. 10 na menos 3, vou deixar aqui do ladinho para vocês verem, é a mesma coisa que 1 sobre 10 elevado a 3, certo? Que é a mesma coisa que 1 sobre 1000. Ou seja, eu estarei multiplicando aqui por 1 sobre 1000. Então, eu posso cortar esses 2 zeros com 2 zeros aqui, vai ficar 1 sobre 10. Então, o nosso olho humano, ele consegue enxergar aí 0,1 milímetros, tá? Eu só transformei a primeira informação que ele dá para nós. Se nós utilizarmos aqui, né, a visualização dessa hemácia do sangue humano que ele está falando, essa hemácia do sangue, gente, ela tem 0,007 milímetros. Ainda não é visível, né, a olho nu aqui, obviamente, sem a gente utilizar um equipamento. Então, a gente vai ter que utilizar combinação de duas lentes. A lente ocular, por sua vez, então vou deixar aqui, ó,
a lente ocular, ela amplia em 10 vezes. Então, eu já vou fazer isso aqui, ó. Eu vou fazer 10 vezes 0,007, tá? E aí, você vai observar aqui que a gente vai ter o seguinte. 0,007, gente, se eu fizer esse produto, é 7 milésimos. Então, é 7 sobre 1000. Posso simplificar aqui um zero com um zero. Então, eu vou ficar com 7 sobre 100, que é 7 centésimos, 0,7 milímetros. Observem que nós não conseguimos enxergar isso aqui a olho nu ainda sem esse microscópio. Por quê? Porque apesar da lente ocular ela ter a capacidade de ampliar 10 vezes, vejam que nós conseguimos enxergar aqui somente 0,1 milímetros. Então, 0,07 é ainda menor. Então, nós precisaremos de uma combinação. Vamos observar, então, a lente 1. O que vai acontecer com a lente 1? Eu vou ter esse 0,07 e eu vou multiplicar por quanto? Eu vou multiplicar por 2, que vai nos dar aí, nem precisa a gente montar o cálculo, né? Vai dar 0,14 milímetros. Opa, já está aqui dentro do que eu preciso, né? 0,14 milímetros, já é maior que 0,1 milímetros. Então, nesse caso aqui, a lente 1, ela se adequa. A lente 2 e a lente 3, gente, vocês concordam comigo que é óbvio que se eu usar a lente 2 e a lente 3, vai dar um valor maior que 0,14 milímetros e, consequentemente, vai estar dentro do que nós precisamos. Mas observem que o enunciado fala que nós queremos a lente de menor capacidade de ampliação. Então, não tem lógica nenhuma eu pegar a lente aqui 10 vezes e nem a lente 15 vezes. Ela vai atender o propósito de eu conseguir enxergar ali o que eu preciso, porém, o enunciado fala, eu quero a lente objetiva de menor capacidade de ampliação. Então, se eu for comparar a lente 1, 2 e 3, a lente 1 já é menor do que a lente 2, né? Menor que a lente 2 e que a lente 3, certo? Agora nos basta aqui a gente verificar a lente 4 e a lente 5. Então, na lente 4, nós teremos o seguinte cálculo. A gente vai fazer o 0,07 e vai multiplicar por um inteiro e um décimo, que é 1,1. Então, vezes 7, 7, vezes 0, 0, 0, mais 1 vezes 7, 7, e vou repetir a mesma coisa. Então, vai ficar aqui, ó, 7, 7, 0 e 0. Tenho 3 casas decimais, então 1, 2, 3. Observem que esse valor 0,077, ele é menor, né? Menor do que 0,1. Então, a gente não vai conseguir observar. Ah, mas como que 77 é menor, né, do que 1? Gente, aqui eu tenho que igualar o número de casas para comparar. Então, é 0,077, que é menor que 0,100. Certo? E aí eu vou ver ali a lente 4. Então, por enquanto, temos aí, né, a lente 2. A lente 1, perdão, que é 2 vezes. E aí a lente 5 aqui nós teremos então 0,07, que vai multiplicar um inteiro e 4 décimos. 4 vezes 7, 28. 4 vezes 0, 0 mais 2, 2. 4 vezes 0, 0. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 0, 0. E 1 vezes 0, 0. Então, aqui eu tenho 8, aqui eu tenho 9. 8 esquisito aqui. E aqui eu tenho 0, 0, tenho 3 casas decimais, então 0,098 milímetros, que também é menor do que 0,100 ali milímetros, né? Então, não atenderia o que nós precisamos, a gente não vai conseguir enxergar, portanto, a alternativa correta aqui, eu vou ter que pegar a lente objetiva que vai ampliar em 2 vezes, opção 1, letra A. Ok, galera? Espero que essa resolução tenha te ajudado nos seus estudos. Qualquer dúvida, registra nos comentários e até a questão 137.